Olá, eu sou a professora Jocena Ferreira, da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre os circuitos trifásicos. Vamos lá. Bom, vou começar com a definição do sinal trifásico, né, como é que ele é obtido, tá? Falar um pouquinho das possibilidades de ligação, tanto da carga quanto do gerador, tá? O que é sequência de fase, como essa sequência influencia, né, na nossa análise. O que caracteriza a carga em equilíbrio, né? E como é que a gente pode fazer a conexão entre carga e fonte, né, ou gerador, tá? Bom, a começar pelo sinal trifásico, né? A gente sabe que uma onda senoidal, né, ela varia como está mostrado nesse gráfico aí, certo? Então, a gente já viu, né, relembrou aí os conceitos de tensão de pico, tensão RMS, frequência, período. Então, essa análise vai continuar sendo válida, né, no caso do sinal trifásico. Só que como é que eu faço para obter o sinal trifásico? A gente pode pensar no sinal trifásico como sendo a combinação de três sinais monofásicos. Mas são quaisquer três sinais monofásicos, eles têm uma certa amarração entre si, tá? Então, primeiro, ele tem de ter a mesma amplitude, tá? Ele tem de ter a mesma frequência, né? Então, eu estou representando aí para vocês VA, VB e VC, onde os três sinais, ó, se vocês notarem, ele tem a mesma amplitude, eles têm a mesma frequência, ou seja, eles oscilam da mesma forma e eles têm uma defasagem entre si, tá? E como que seria essa defasagem? Essa defasagem, ela é de 120 graus. Mas por que de 120 graus? Se eu tenho três sinais, certo? E eu tenho que manter um equilíbrio, manter um sistema balanceado, então o ângulo que faz com que os três sinais se organizem entre si de uma forma equilibrada é justamente pegar os 360 graus e dividir por 3, né? Então aí a gente teria o sistema equilibrado, né? Então nesse caso, nesse exemplo que eu coloquei aí, ó, o sinal em vermelho que eu chamei de VA, ele não tem defasagem, né? Se a gente pensar num seno, tá? Então eu represento aqui fasorialmente o VA aqui com a fase zero. Já o VB, né, ele está 120 graus atrasado em relação à fase A. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Desloquei 120 graus para a direita, ou seja, eu estou atrasando essa onda de 120 graus, tá? E a fase C é o contrário. Eu adiantei 120 graus em relação à tensão VA, tá? Então, esse aqui mostra um pouquinho da configuração que a gente tem para esse sinal trifásico, né? Equilibrado, né? Porque o comprimento dos fasores aqui é o mesmo, ou seja, eles têm a mesma amplitude e os três estão na mesma frequência, tá? Né? Dá para ver bonitinho aqui oscilando no gráfico, certo? Bom, então, só para reforçar, né? Quando é que a gente tem um sinal trifásico balanceado ou equilibrado, tá? Então, é quando a gente tem a composição de três fontes, né? Que as três devem ter a mesma frequência, a mesma amplitude e devem estar defasadas 120 graus entre si. Pronto, isso caracteriza uma fonte de alimentação trifásica balanceada. Então, por que usar o sinal trifásico, né? Ele apresenta algumas vantagens quando a gente compara com o sinal monofásico, principalmente na transmissão de energia elétrica, né? Como, por exemplo, ela apresenta uma maior economia quando comparado com o monofásico, tá? Apresenta menos perdas, né? E a gente vai ver um pouquinho mais na frente, em um outro vídeo, né, que a potência, ela se mantém constante em um sistema trifásico equilibrado, o que também favorece, né, essa transmissão de forma trifásica comparando com a monofásica, tá? Bom, e como é que a gente vai conectar essas fontes? A gente já viu que a fonte trifásica, né, ela vai ser constituída, né, a gente pode pensar assim, de três fontes monofásicas, desde que as três fontes tenham a mesma amplitude, a mesma frequência e sejam defasadas 120 graus entre si. A gente tem duas possibilidades de configuração para essas fontes, né? Primeiro, a ligação em estrela, né? Onde a gente conecta, né, um ponto comum às três fontes, no negativo das três fontes, e o positivo das fontes, né, é o que segue para a linha de transmissão para ser feita a conexão, tá? No caso da ligação estrela ou Y, né, a gente ainda tem um ponto comum, né, que é o neutro. Então, a gente pode também levar esse condutor neutro, né, no caso, né, de optar aí pela conexão estrela, tá? A outra forma de fazer essa conexão da fonte é fazer a conexão em delta, né, ou em triângulo. Então, o final de um no início da outra, o final de um no início da outra, e os pontos de conexão, né, são os pontos onde vão ser ligados à carga, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades aí de configuração para carga. Bom, então eu vou trazer aqui alguns conceitos que vão ser bem importantes, né, bem relevantes, quando a gente estiver analisando os circuitos trifásicos,
Tá? O primeiro dele é o conceito de tensão de linha, né? Mas antes de falar da tensão de linha, o que é linha, né? Porque, o que a gente se refere quando fala em linha, tá? Na verdade, a gente se refere às linhas de transmissão, né? Então, o gerador, ele vai ter sua configuração, ou Y ou delta, e as linhas de transmissão vão ser o caminho, né, que vai ser seguido para alimentar, para tirar essa energia do gerador e levar até a carga, tá? Então, a gente chama de linha de transmissão esse caminho de conexão entre a fonte e a carga, certo? Então, o que seria essa tensão de linha, né? Então, nós temos 3 linhas, a linha A, a linha B e a linha C, já que o sinal é trifásico. Então, a tensão de linha é a tensão entre quaisquer 2 linhas, né? Por exemplo, aqui eu estou mostrando entre a fase A e B, então eu estou chamando aqui de VAB, porque é a tensão V entre a linha A e a linha B. Então, é a tensão de linha VAB, tá? Aqui, ó, se eu fizer essa análise considerando a linha B e a linha C, eu vou ter justamente o VBC, porque é a tensão que está sendo fornecida entre a linha B e a linha C. E a última tensão de linha, né, seria o VCA, né, que está conectando a linha C com a linha A. Notem que ele é cíclico, né, VAB, VBC, VCA, né, assim que é a nomenclatura que a gente usa, né, por causa das polaridades, certo? Então, isso caracteriza a tensão de linha. E uma coisa interessante é que a gente, quando fala em tensão de linha, a gente se refere realmente à linha, né? Ou seja, não importa qual é a conexão da fonte, do gerador, né? Porque se a gente tirar, aqui está um exemplo da conexão Y, mas se a gente tirar o Y e substituir pelo delta, continua sendo tensão de linha, a tensão entre a linha A e a linha B, a linha B, a linha C e a linha A. Tá? Então, independe da configuração, seja da fonte, seja da carga. Tensão de linha, sempre eu vou olhar apenas para a linha de transmissão, tá? Então, essa é a situação que a gente tem. O próximo conceito, né, é a tensão de fase, né? O que quer dizer tensão de fase? Aqui a gente tem uma configuração em Y, onde eu tenho 3 fontes monofásicas, né? Lembrando que elas têm a mesma amplitude, mesma frequência, são defasadas 120 graus entre si, né? Ligadas em Y para a gente montar a nossa fonte trifásica. Mas a tensão de fase é a tensão em cima de cada um dos elementos, né? Por exemplo, a tensão em cima dessa primeira fonte aqui é a tensão VA, é a tensão de fase da fase A, tá? Aqui eu teria a tensão de fase, né, para a fase B e a tensão de fase da fase C, tá? No caso da configuração em Y, certo? Se a gente tivesse uma carga conectada em Y também, então seria em cima as tensões de fase seriam as tensões em cima das impedâncias individualmente, tá? No caso da ligação delta, né, a tensão de fase continua sendo o mesmo raciocínio, é a tensão em cima de cada elemento, né? Então, aqui a gente teria essa tensão VAB, porque agora essa minha nomenclatura não tem sentido quando a ligação é delta, eu me referi à tensão aqui como sendo VA, né? Porque geralmente quando é VA é do A para o neutro, né? Aqui na ligação delta a gente não tem o neutro. Então, eu vou conectar aqui essa fonte entre a fase A e a fase B, tá? Então, por isso que eu chamo essa tensão de fase de VAB. Aqui entre a fase B e a fase C, né? Então, eu chamo de VBC. E aqui entre a fase C e a fase A, né? Que eu chamo de VCA. Então, tem uma diferença da tensão de fase quando eu considero a ligação Y ou a ligação estrela, ou a ligação delta, tá? Diferentemente das tensões de linha, né? Que a gente considera a mesma, independente da configuração da fonte, tá? Bom, o próximo conceito, corrente de linha, tá? Então, o que seria corrente de linha, né? Tudo que diz respeito à linha, né, a gente sabe que se passa na linha de transmissão. Então, a linha de transmissão tem aqui, né, IA e B e C, né, igual eu mostrei um pouco atrás. Então, quem seria a minha corrente de linha IA, por exemplo? Seria a corrente que circula na linha de transmissão A. A corrente B, a corrente que circula na linha de transmissão B e a C da mesma maneira, tá? Então, as correntes de linha, elas também independem do tipo de conexão que a gente tem. Então, aqui estava mostrando a configuração delta, mas se eu mudar para Y, eu continuo tendo as correntes de linha, as correntes na linha, tá? Então, grandezas de linha independem das configurações, né? Se é Y ou se é delta, tá? Bom, e o que seria a corrente de fase, né? Então, a corrente de fase é a corrente que circula no elemento em si, né? No elemento monofásico, que é parte lá da minha composição trifásica. Então, por exemplo, aqui na fase A, eu tenho a corrente que circula na fonte A,
tá? Então, essa corrente de fase é a corrente que circula nesse elemento. Já para a fase B, a mesma coisa, e para a fase C, a mesma coisa, tá? Então, sempre que eu tiver grandezas de linha, eu vou me referir à linha de transmissão. E sempre que eu tiver grandezas de fase, eu vou me referir aos elementos propriamente ditos, tá? Aqui eu estou mostrando para o gerador, mas em cima das impedâncias, lá na carga, também é considerado de fase a corrente que passa exatamente em cima da impedância, tá? Fazendo analogia aqui às fontes, certo? E no caso da corrente de fase para ligação delta, né, então a gente tem aqui, ó, a corrente em cima do elemento, tá? Então a corrente que passa aqui desse ponto A para o ponto B, né, é justamente a minha corrente de fase, né? Assim como o IBC e o ICA, tá? Então a gente vai ter aí essa configuração né, das correntes de fase, né, na ligação delta, tá? Bom, outro conceito importante é o conceito de sequência, né? Tanto positiva quanto negativa. E o que quer dizer essa sequência positiva, né? Ou negativa? Na verdade, a gente está fazendo a composição do sinal trifásico a partir de 3 sinais monofásicos. Se eu pego a fase A e tomo como referência ela, né? Eu posso, por exemplo, pegar a fase B e atrasar e adiantar a fase C em relação a A, ou fazer o contrário, né? Adiantar B e atrasar C, e tudo em relação à fase A. Nessas circunstâncias, a gente vai ter 2 possíveis configurações, e é justamente disso que trata a sequência positiva e a sequência negativa. Vamos imaginar, né, que eu tenho essa primeira sequência aqui, da minha fase A, eu atrasei 120 graus a fase B e adiantei 120 graus a fase C. Se eu considerar um observador aqui parado, né, e se eu pensar que esse sistema trifásico ele está girando no sentido positivo do ciclo trigonométrico, a pessoa que está aqui parada, o que ela vai enxergar? Esse observador vai ver o quê? Ele vai ver passando a fase A, depois a fase B e depois a fase C, né? Se ele estiver girando nesse sentido aqui positivo. Então, esse sentido é o que a gente chama de sequência ABC ou sequência positiva, tá? E isso nos dá aqui equações que ângulos, né, de tensão aí entre elas. Então, se eu considerar que a fase A é a minha referência, está no 0 grau, então, a partir da fase A, eu sei que a fase B está atrás 120 graus e a fase C está adiantada 120 graus, tá? A sequência positiva, ela também, quando a gente estiver trabalhando com as grandezas de linha, por exemplo, VAB, VBC e VCA, essa sequência positiva também vale para essas configurações, né? Então, onde é A seria AB, onde é B é BC, onde é C é CA, tá? A gente pode fazer essa analogia aí. No caso da sequência negativa, né, é como se a gente invertesse. Em vez de atrasar a fase B, a gente está atrasando a fase C, né, e adiantou a fase B. Então, nesse caso, novamente, considerando que esse sistema está girando no sentido positivo do ciclo trigonométrico e tem um observador aqui parado, o que esse observador vai ver? Ele vai ver passando o A, depois passa o C e depois passa o B, né? Ele vai enxergar dessa forma. Então, essa sequência a gente chama de sequência ACB, que é a sequência negativa. E as configurações das defasagens entre a fase B e a fase C, comparando com a fase A, né, a gente tem que, se a fase A está no 0 grau, a fase B está adiantada 120 graus em relação à fase A e a fase C está atrasada 120 graus em relação à fase C, tá? Então, sempre a gente vai ter essa referência quando se tratar da sequência negativa, né? E da mesma forma, quando a gente estiver trabalhando com as grandezas de linha, né? Então, a sequência negativa a gente considera o AB se for a referência, então o CA vai estar atrasado 120 graus e o BC estaria adiantado 120 graus, né? Realmente tem uma inversão aqui comparando com a sequência positiva, tá? Bom, uma coisa importante é a gente ter clareza que quando a gente monta essa fonte trifásica a partir de 3 fontes monofásicas com mesma amplitude, mesma frequência e defasados 120 graus, a gente tem um equilíbrio, tá? Então, vou só mostrar para vocês nesse slide como é que se dá esse equilíbrio, né? Provar esse equilíbrio. Então, se eu tenho um equilíbrio, a soma dos 3 é 0, né? Lembrando que aqui é uma soma fasorial, tá? Lembrando que os módulos são iguais. Então, a tensão na fase A é igual a tensão na fase B, que é igual a tensão na fase C, né? Os módulos. Então, se eu for somar os 3, eu quero realmente verificar se isso dá 0, tá? Então, se eu for somar os 3, eu vou pegar a minha tensão A, se for minha referência, estiver na fase 0 graus. Então, a minha fase B, né? Se eu considerar a sequência positiva, vai estar em menos 120 graus e a fase C em mais 120 graus, tá?
Quando eu fizer isso, se eu transformar aqui de polar para cartesiano, né, para números complexos, a gente vai ter essas expressões aqui. A fase 0 graus, eu vou ter só a parte real, que é 1. O menos 120 graus, eu vou ter menos 0,5, menos J 0,866, né? E o mais 120 graus, eu vou ter menos 0,5 mais J 0,66, tá? Então, quando eu fizer essa soma, isso dá justamente zero, né? Só para comprovar que realmente essas tensões estão em equilíbrio, né? Se elas forem equilibradas e balanceadas, tá? Bom, e a impedância? Quando é que a gente considera que a carga está em equilíbrio, tá? Para a carga estar em equilíbrio, basta que as impedâncias sejam idênticas, tá? Então, a impedância das três fases, elas precisam ser iguais, tanto em módulo, tá? Mesma amplitude para as três, quanto em fase, tá? Ou seja, elas realmente têm que ser idênticas. Um erro comum, às vezes, as pessoas defasarem essa impedância de 120 graus. A impedância não pode ser defasada de 120 graus, ela é a mesma para que o sistema seja equilibrado. O que é defasado 120 graus são as tensões em cima delas e também as correntes que passam por elas. Essas sim, esses dois conjuntos têm de ser defasados 120 graus, mas as impedâncias elas são idênticas, tá? Bom, e como é que a gente vai fazer essa ligação estrela-triângulo para carga? Tá? Eu vou só fazer uma observação para a gente ver que quando o sistema é equilibrado, a gente tem uma certa facilidade, tá? Bom, então, pensando na carga, nas impedâncias, né? Então, se a gente tem a configuração estrela, né? É a configuração estrela que vocês, né, já viram, né? Como ela se dá. E a configuração delta, tá? Então, a gente vai fazer a conexão da fonte com a carga, né? E eu estou mostrando para vocês o caso da carga estar ligado ou em estrela ou em delta, tá? No caso da ligação em estrela, né, se por um acaso as três impedâncias têm o mesmo valor, que eu vou chamar de ZY, tá? Z do Y, do estrela, então isso vai acarretar, se eu precisar fazer uma transformação de Y para delta, né, nas impedâncias também iguais, né, que eu posso chamar de Z delta. Então, tem aquelas equações bem compridas lá para a gente transformar Y em delta, delta em Y, que elas são simplificadas quando a gente tem um sistema equilibrado, né? Então, que é o nosso caso aqui, que a gente está estudando os circuitos trifásicos equilibrados. Então, se por um acaso eles forem equilibrados, essas equações, elas se resumem ao quê? Se eu quiser converter de Y para delta ou de delta para Y, a impedância, estando em delta, ela vale 3 vezes a impedância estando em Y, tá? Então, realmente, isso facilita bastante. E vocês vão perceber que às vezes é fácil, né? Facilita, aliás, o trabalho se eu fizer essa manipulação. Se eu fizer essa conversão da carga ou em Y para delta ou em delta para Y, tá? Isso facilita as minhas continhas aí. Bom, e como é que a gente vai relacionar tensão de fase e tensão de linha, né? Porque a gente vai precisar disso para poder entender melhor esses circuitos e saber como é que essas tensões chegam até a carga, tá? Vamos pensar aqui na fonte, tá? Então, no caso da ligação delta, né, o que acontece? A gente tem que a tensão de linha, por exemplo, se eu pegar as fases as linhas A e B, né, VAB, é dada pela tensão entre esses dois pontos, tá? Se eu pegar a tensão de fase, né, aqui vai ser a tensão também entre o ponto A e o ponto B, entre a linha A e a linha B, né, que é a tensão em cima do elemento. Então, se vocês repararem no caso da ligação delta, o que acontece? A tensão de fase, ela é igual à tensão de linha. Por quê? O potencial desse lado, ó, é o mesmo potencial aqui, e o potencial no negativo da fonte é o mesmo potencial aqui que corresponde com a linha B, tá? Então, no caso da ligação delta, a gente tem que a tensão de fase, ela é igual à tensão de linha, tá? Isso sempre vai ser válido, tanto para a fonte quanto para a carga, tá? Bom, já a ligação Y, o que acontece? Aqui a gente tem a tensão de linha, entre as linhas A e B, né, como eu estou demonstrando aqui, e a tensão, por exemplo, da fase A, né, ela é a tensão do neutro até a linha A, né, que eu representei aqui por VAN, né, ou simplesmente VA, que é a tensão de fase. Se vocês notarem, nesse caso, a tensão de fase, ela não é igual à tensão de linha, né? Se eu for percorrer esse caminho fechado aqui, ó, eu vou ter que VAB menos VA mais VB é igual a zero, tá? Ou seja, o VAB eu consigo obter como uma combinação de VA e de VB, né? E é isso que a gente vai fazer para ter uma relação entre a tensão de fase e a tensão de linha, no caso da ligação Y, tá? Bom, então aqui a gente já
consegue organizar essa relação, né? Eu digo que o VAB é VA menos VB, tá? Se eu for analisar esse caminho fechado aqui, tá? E se a gente considerar a sequência positiva, a gente tem que, a tensão na fase A, se ela estiver no 0 grau, na minha referência, o meu VB vai estar menos 120 graus e o meu VC mais 120 graus, tá? Eu vou fazer essa soma aqui, ela vetorial. Eu acho que fica mais fácil de compreender, tá? Mas eu posso fazer algebricamente, né? Como eu fiz ainda há pouco na comprovação das tensões balanceadas, tá? Também pode ser feito da mesma maneira. Mas fazendo vetorialmente, eu vou pegar, somar VA com menos VB, tá? Então, o VA, né? Eu vou pegar aqui, tem um módulo VM e a fase é 0, tá? Então, o módulo é VM, fase 0. O VB é menos 120 graus comparado com o VA, com a mesma amplitude, só que eu vou precisar somar o VA não com VB, mas com menos VB. Então, ó, estou representando aqui menos VB, tá? Que também tem a mesma amplitude que eu chamei de VM. Então, agora sim, eu vou somar esse vetor VA com esse vetor menos VB, né? Que é justamente o resultado vai me dar o VAB. Fazendo essa soma, né, usando aqui a regra dos cossenos, né, fazendo esse paralelograma aí, a gente obtém o seguinte, sabendo que o módulo de VA é igual ao módulo de VB, tá? E usando a lei dos cossenos, né, sabendo que o VAB é uma bissetriz aqui, a gente tem que o módulo de VAB, ele dá raiz de 3 vezes maior do que o módulo de VA. Tá? E a gente percebe aqui, ó, que esse VAB, ele é adiantado 30 graus em relação a VA. Lembrando que a gente sempre considera positivo o sentido positivo do ciclo trigonométrico, tá? Então, como é que eu escrevo isso? Eu sei que o meu VAB, tá? Se eu partir de VA, o que é que vai acontecer? O VAB vai ser raiz de 3 VA, né? Ou seja, o módulo aqui é raiz de 3 vezes maior do que o módulo de VA, tá? E eu vou somar a fase de VA, vou somar 30 graus, né? Note que aqui está o VA fasor, então eu vou pegar o fasor aqui com o módulo e fase, vou multiplicar o módulo por raiz de 3 e vou somar 30 graus a fase. Então, quando eu conhecer VA, eu vou conhecer o VAB através dessa equação aqui. Se eu refizer isso para as outras fases, para, né, o BC e o CA, eu vou ter justamente as mesmas relações, né? Só lembrando, né, para prestar atenção que eu sempre vou ter que ter o cuidado de associar A com AB, B com BC e C com CA, tá? Mas de uma maneira geral, eu posso dizer que a tensão de linha, né, na configuração estrela, ela é igual a raiz de 3, a tensão de fase, né, com a defasagem de 30 graus positivo, tá? Então, sempre que eu tiver uma configuração estrela, eu vou associar dessa forma a tensão de linha com a tensão de fase. Tudo certo? Bom, e como é que eu associo as correntes de linha e as correntes de fase? Primeiro, né, só lembrando aí, se eu pegar aqui, por exemplo, a corrente de fase da fase A, né, na ligação Y, né, e aqui eu pegar a corrente de linha, né, que é a corrente que circula na linha de transmissão, também para a linha A, né, considerando a fase A, o que vai acontecer? Na configuração Y, essa corrente, quando ela passa pela fonte, ela não tem bifurcação nenhuma, ela vai direto para a linha. Ou seja, na configuração estrela, a minha corrente de fase, ela sempre vai ser igual à corrente de linha. Então, a corrente na fase A é igual à corrente na linha A, tá? Isso vale para as outras fases também. Então, para a configuração Y, é tranquilo porque corrente de linha é igual à corrente de fase. Já na configuração delta, né, a gente tem que a corrente de linha, né, na linha A, por exemplo, teria essa representação. E a corrente de fase, se eu olhar aqui para IAB, né, eu vou ter aqui saindo da linha B para a linha A, né? Então, teria essa corrente aqui. Note que a corrente de fase, ela vai chegar nesse nó e aqui ela vai ter uma divisão, tá? Ou seja, a corrente de fase, ela não é igual à corrente de linha, né? E o que a gente quer saber é justamente qual é a relação matemática entre essa corrente de fase e essa corrente de linha na ligação delta, tá? Bom, então já organizei aqui o IAB, o ICA e o IA em função das polaridades, tá? Das fontes, né? E eu sei que se a gente tá em sequência positiva, o IAB sendo 0, o IBC é menos 120 e o ICA é mais 120, tá? E eu sei também, ó, desse nó aqui, eu tiro que o IA é o IAB menos o ICA, tá? Então, eu vou partir daqui da minha referência, né? Que vai ser o IAB, fase 0, como eu coloquei aqui. E eu sei que eu vou precisar, né, do ICA, né? Então, o ICA, ele tá mais 120 graus em relação ao IAB, tá?
Só que eu não quero, na verdade, somar o ICA, eu quero somar o menos ICA, né? Então, o fasor, o vetor de corrente, né? Menos ICA, ele está aqui embaixo. Então, agora, quando eu somar os dois, né? Usando aqui, de novo, a lei dos cossenos, eu tenho que o comprimento dessa corrente, IA, ela vai ser raiz de 3 vezes maior do que o comprimento das correntes de fase AB, tá? E aqui, ó, nota que a corrente de linha IA, ela tem um atraso de 30 graus em relação à corrente de fase IAB, tá? Então, escrevendo isso, eu sei que o IA, ela vai ser raiz de 3 vezes maior do que o IAB, né? Que a gente obteve aqui fazendo essa soma vetorial. E uma defasagem de menos 30 graus em relação a IAB, tá? Se eu refizer para as outras duas fases, a gente vai obter também o IB é a raiz de 3 IBC, fase menos 30, e o IC é a raiz de 3 ICA, fase menos 30. Note que aqui eu sempre vou poder associar o IA com IAB, o IB com IBC e o IC com ICA, tá? Mas, de uma maneira geral, eu posso dizer que na ligação delta, a minha corrente de linha, tá? É raiz de 3, a corrente de fase, mais uma defasagem de menos 30 graus, certo? Então, é dessa forma que a gente vai associar correntes de linha e correntes de fase na ligação delta. Bom, e quais são as configurações possíveis que a gente tem para fazer essa ligação entre fonte e carga, tá? Bom, para o gerador, a gente já viu que a gente vai ter as possibilidades de ligar em Y ou ligar em delta. Para a carga, também, a gente vai poder ligar essa carga ou em Y ou em delta. Então, na verdade, eu vou ter 4 possibilidades, né? Se eu ligar a minha fonte em Y, a minha carga em Y, né? É a ligação que a gente chama de YY, ou ter a ligação Y delta, ou ter a ligação delta Y, ou ter a ligação delta delta. Então, se o meu gerador está conectado em Y, a minha carga pode estar conectada em Y ou em delta, né? Não tem problema nenhum. Então, fazendo essas manipulações de linha e de fase, a gente consegue chegar, né? Em qual a tensão que de fato está chegando na carga, né? Então, a gente vai fazendo essas manipulações para ir obtendo esses resultados aí, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo para tentar deixar um pouquinho mais claro isso aí, tá? Nesse exemplo eu digo o seguinte, né, que eu tenho uma fonte, né, que é trifásica em sequência ABC, ou seja, sequência ABC é sequência positiva, a fonte está conectada em estrela, né, em Y, né, e conecta uma carga equilibrada em delta, né? E eu estou dizendo que a tensão da fase A do gerador, né, vou chamar de VA, ela vale 20, fase 15 graus, né, volts RMS. E a impedância de carga por fase, né, é ZL, né, 5 mais 8,86 J, ohms. Aí eu pergunto duas coisas aqui. Primeiro, qual é a corrente IBC do lado da carga? Ou seja, IBC é uma corrente de fase, né, porque a minha carga está ligada em delta. E eu pergunto na letra B qual a corrente de linha e C, tá? Então, primeiro, vamos tentar encontrar essa corrente de fase da carga IBC, tá? Aqui tem o nosso desenho, né? O nosso gerador está ligado em Y, em estrela, tá? Eu sei que a minha tensão da fase A é 20, fase 15 graus. Eu não conheço, por enquanto, nem da fase B, nem da fase C. E eu sei que a minha impedância de carga, né, vale 5 mais J866 ohms, né? Para facilitar, eu vou transformar essa impedância em coordenadas polares, tá? Para facilitar mais na frente. Então, essa impedância ZL convertida para polar fica 10 fases 60 graus ohms, tá? E aqui só destacando o que a gente quer encontrar nesse primeiro momento, que é a corrente IBC, ou seja, é a corrente que passa na carga, tá? Da linha B para a linha C, tá? Aí, o que acontece? Eu tenho mais de uma forma de resolver esse problema, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a tensão VA, e eu preciso saber quem é a tensão de linha VBC. Por quê? Se eu souber quem é a tensão de linha VBC, da lei de Ohm, né? Porque VBC é a tensão em cima dessa impedância. Então, V igual ZI, se eu conhecer a tensão em cima dessa impedância, eu conheço a impedância, então eu vou conhecer a corrente, tá? De novo, eu poderia fazer de outras maneiras, mas eu optei por fazer dessa forma, tá? Então, eu peguei a minha tensão VA, tá? Achei quem era o VB para poder usar direto o VB e achar o VBC, né? Mas eu podia, por exemplo, a partir de VA, achar o VAB, daí fazer a defasagem de 120 graus e mudar para o VBC, né? Realmente tem mais de uma maneira de fazer. Certo? Então, eu vou partir, né? Eu sei que o meu VA é 20, fase 15 graus, né? E se eu considerar a sequência positiva, que é o que é fornecido, a gente tem que a tensão na fase B, ela está atrasada 120 graus em relação à fase A,
né? Então, o VB eu vou obter a partir da fase A, só que com um atraso aí de menos 120 graus. Então, eu vou pegar o VB, que é 20, fase 15, né? Vou somar menos 120, então eu vou ficar com menos 105 graus aí para a fase B, né? Conhecendo a tensão na fase B, o VB, eu consigo achar o meu VBC, que é o que eu quero, tá? Lembre que nessa expressão aqui, ó, se a tensão de linha que eu quero é VBC, aqui tem que ser VB, tá? Se eu usasse VA aqui, eu ia obter o VAB. E se eu usasse VC, eu ia obter o VCA. Como eu quero VBC, eu vou usar VB, né? Então, ó, eu quero VBC, então aqui tem que ser VB. Quem é o VB? É 20 fase menos 105 graus, tá? Substituindo aqui, eu vou ficar com VBC igual raiz de 3. Aí aqui tá o VB, que é 20 fase menos 105, e a defasagem de 30 graus. Organizando isso, a gente tem que o VBC é 20 raiz de 3, fase menos 75 graus, tá? Achando o VBC, né? O VBC é a tensão dessa linha B até a linha C, que é justamente a tensão em cima dessa impedância. Como eu conheço a tensão em cima da impedância, então o V é igual a ZI, uso a lei de Ohm. Eu conheço a tensão, eu conheço a impedância, acho a corrente, né? Então, o IBC, ele vai ser igual ao VBC sobre Z. O VBC a gente achou ainda há pouco, né? É 20 raiz de 3, fase menos 75. E o Z a gente converteu para polar, que ficou 10 fase 60. Então, fazendo essa divisão, a gente tem que o IBC é 2 raiz de 3, fase menos 135 graus amperes, tá? Então, com isso, a gente acha a tensão de fase, né, na carga IBC, certo? Bom, a letra B, né, eu quero saber qual é a corrente IC, né, que está representada aqui, a corrente de linha IC. Eu sei, né, que a gente acabou de achar que o IBC é 2 raiz de 3, fase menos 135 graus amperes. E eu sei também que corrente de linha é igual a raiz de 3, corrente de fase, defasagem menos 30 graus, né? Na ligação delta, que é o caso que eu estou analisando aqui na carga. Eu conheço a corrente de fase, que é o IBC, que eu calculei na letra A. E com essa relação, se aqui é o IBC, então eu vou achar o IB, tá? Bom, o IB, então, ele vai me dar 6 fase menos 165 graus amperes. Só que o que eu quero não é IB, lembrem que o que eu quero é IC, né? E daqui eu tenho o seguinte, como a sequência é positiva, se eu conheço da fase B, eu obtenho da fase C, né, atrasando 120 graus, né? O sentido positivo seria o sentido positivo do ciclo trigonométrico, mas como que eu partindo de B para chegar em C, eu tenho que andar no sentido contrário, por isso que fica menos 120. Então, eu partindo de IB, eu chego em C andando menos 120 graus, né? Eu saio daqui do IB, ando menos 120, chego em C, que é o que eu quero, tá? Então, ó, o IB vale 6 fase menos 165, com a defasagem de menos 120, eu fico que o meu IC, né, vai me dar 6 fases 75 graus, né? Na verdade, se eu obter direto aqui o menos 165 com menos 120, vai me dar menos 285, que é uma resposta correta. Mas só para deixar no menor ângulo possível, né, menos 285 graus é igual a mais 75 graus, né? Se eu analisar aí os 360 graus do ciclo trigonométrico, tá bom? Bom, então era isso, a gente achou a corrente de linha da fase C que o problema pedia, né? A partir da corrente de linha de fase IBC que a gente havia calculado na letra A. Mas tem outras maneiras disso ser feito, né? Realmente esse assunto permite que a gente resolva qualquer problema por vários caminhos, né? Cabe a você entender o que está fazendo, né? Para escolher a melhor forma para vocês, tá bom? Então, por hora é isso, até mais. Tchau, tchau.